Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. A Cristiane não pode falar onde casais e solteiros aprendem amor inteligente, porque ela não colocou o microfone ainda. Então, eu vou dar um tempinho para ela colocar. Só segura assim. Não precisava expor. Então, pode falar assim, ó. Onde casais, tá ligado? Onde casais solteiros aprendem um amor inteligente. Pais e filhos também. E pais e filhos também, ok? Nós estamos aqui hoje na Escola do Amor Responde para falar do assunto. Aliás, vamos juntar os assuntos hoje, porque nós vamos falar de pais e filhos e os relacionamentos dos filhos. Porque um dos grandes problemas dos pais é lidar exatamente com a idade onde os filhos começam a querer namorar. E aí a coisa esquenta, aí a coisa realmente esquenta. Nós temos aqui um pai e uma filha no estúdio hoje, o seu Valdemir e a Catiane, tudo bem? Sim, sim. Tudo bem? O senhor pode falar pertinho? Tudo bem. Então, vocês passaram por uma situação assim, você pai, o senhor com a sua filha, vamos contar daqui a pouquinho o que aconteceu com eles. E temos, claro, aqui, como sempre, a Raquel de la Torre com a gente. Tudo bem? Oi, Cris. Oi, Renato. Tudo e também, bem? Você está sempre dentro dos assuntos, né? Todos os temas que a gente Todos. A gente fala. participa de tudo aqui. E se tem um assunto que a gente não participa, a gente se inclui. Tá bom, a gente vai descobrir exatamente o que foi. Mas agora vamos a uma matéria muito mais séria de uma jovem que fingiu um sequestro. Preste atenção nesta matéria. Quando a gente lida com jovens e vida amorosa, a gente pode esperar praticamente qualquer coisa. A gente não sabe o que vai sair dali, porque o jovem, ele é muito passional. E quando se envolve com alguém e aquele relacionamento não dá certo, não vai bem, ele pode ter atitudes imprevisíveis. Presta atenção. Um depoimento capaz de convencer a polícia. Ficava embalando droga o dia todo pra ele. Eles queriam que eu ficasse no mundo das drogas com eles, trabalhando pra eles como uma escrava. A jovem de 16 anos conta que foi sequestrada e que passou mais de um mês como refém de traficantes. Maltratada e humilhada, ela teria escapado e procurado ajuda na delegacia. Eu não dormia, às vezes eu dava um cochilo porque ele não deixava dormir. Segundo a adolescente, ela só comia restos de comida. E eu não comia, eu só comia quando ele não queria comer alguma coisa, ele jogava no chão e falou: se você quiser comer, você come. As ameaças teriam acontecido o tempo todo. Toda hora ele apontava a arma na minha cabeça e falava: se você falar alguma coisa, gritar, eu te mato. Além disso, a adolescente teria sofrido abuso sexual. Não só abusou uma vez. Eles iam querer abusar de mim sempre. A jovem diz que uma outra menina de 14 anos também teria sido sequestrada e ainda estaria no cativeiro. Eu fiquei, desde o dia que eu cheguei, no mesmo lugar. Agora a menina, eles levaram para outro lugar. As duas adolescentes teriam sido sequestradas em Guarulhos, na Grande São Paulo, no dia 26 de agosto. 4 homens as teriam levado para Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Policiais dos 2 estados se mobilizaram numa operação para resgatar a outra vítima e prender os responsáveis. 2 dos supostos sequestradores foram presos em Itaguaí: Emerson Amorim, o Cabelinho, e Michael Silva, o China. Mas a história não era bem o que parecia. O depoimento de uma testemunha aqui na delegacia mudou o rumo das investigações. Foi a partir daí que a polícia descobriu que tudo não passava de uma farsa. O sequestro, na verdade, era uma armação da adolescente para se vingar do namorado. O namorado era um dos supostos sequestradores, Michael Silva, o China. Ele teria agredido a jovem. Ela, por vingança, teria inventado o sequestro. Ela havia participado de um baile na comunidade e ela tinha um relacionamento com o Michael, né, o China. E chegou ao conhecimento dele que nesse baile que ela participou, ela tinha namorado com um rapaz. Ele deu uma surra nela e cortou os cabelos dela. Por isso que ela se sentiu acuada, montando esse falso sequestro.
A adolescente fugiu de Guarulhos porque brigou com a mãe, pegou carona com um caminhoneiro e foi parar em Itaguaí, a 450 quilômetros de distância. Aqui, ela conheceu um namorado, morou com ele por 15 dias até se desentenderem. Mas como explicar a mentira levada às últimas consequências pela jovem? Ela sabia exatamente o que estava fazendo e onde queria chegar com esse comportamento. Não foi um impulso. Esta psicóloga diz que não é incomum isso acontecer com adolescentes. A tarefa mais difícil para os pais é saber impor limites. Eu entendo que é a dificuldade da família em interditar, em colocar uma barreira, em dizer não. O seu limite é aqui, daqui você não pode passar. Eles entendem que não existe não. Se não existe não, interdição, pode-se fazer o que quiser. A adolescente pode responder pelo crime de denunciação caluniosa, mas a pena, por ela ser menor, seria apenas uma medida socioeducativa. É uma situação que a gente de fora pensa logo assim, poxa, que menina louca, maluca e tal. Mas, claro, ela sofreu também nas mãos do namorado, né? Não se falou aí se o namorado foi penalizado por ter agredido, cortado o cabelo dela, agredido, espancado, por ela ter supostamente dado bola para um outro rapaz num baile. Enfim, são situações que a gente vê no dia a dia e nos noticiários. Mas hoje nós vamos tratar deste tema, deste assunto, amor na juventude, como que os pais lidam com os namorados, namoradas dos seus filhos e filhas. E você que é pai, você que é mãe, você está passando por um problema atualmente desta natureza? Seu filho, a sua filha tem um namorado, uma namorada e você não aceita, não concorda, você não quer e ele briga com você, ela briga com você, vocês ficam sempre numa discussão porque esse relacionamento não é aprovado por você, pai ou mãe, e você não sabe como corrigir e disciplinar o seu filho, lidar com o seu filho, sem que você venha perdê-lo. Então, ligue agora para o programa. Se você tem uma pergunta, um problema sobre este tema, você pode ligar agora para este número e falar com a gente ou contar a sua pergunta e nós vamos respondê-la aqui no programa. Você pode também entrar no site escoladoamorresponde.com e ali fazer o envio da sua pergunta. Se você é um jovem ou uma jovem que está vivendo isso, seus pais não aceitam o seu relacionamento. Você tem um namorado, mas está havendo uma grande guerra dentro da sua casa por causa desse namoro. Você talvez já saiu de casa por causa disso, você está pensando em sair de casa por causa disso. Ligue para a gente, você não precisa se identificar e nem precisa falar no ar. Você pode deixar a sua pergunta com a nossa central de atendimento e nós vamos respondê-la aqui no programa. 0 Operadora 11 3573 3535. Você que está tendo conflitos por causa de namorado na adolescência, filhos que não conseguem fazer com que seus pais aceitem os seus relacionamentos. E eu acabei de postar um vídeo na minha página do Face lá, para você participar. Se você quiser deixar seus comentários, a Raquel vai ler. Eu e você, nós vamos dividir essa responsabilidade aqui. Isso. Então, falando já com a Raquel, você se identifica com esse tema, não sei se você quer falar. Mais esse tema. Mais esse tema. Se você quer falar sobre esse assunto, se não, fica à vontade, a gente vai logo para os nossos convidados. Acho que essa questão tinha que ter sido concordada antes do programa, né? Antes, é ao vivo, então estou colocando você realmente aqui nos holofotes. Eu posso falar como um jovem deve se posicionar perante quando os pais ou algum dos pais não concordam com o namoro. Okay. Eu não posso responder pelos meus pais, nem por um nem por outro, porque eles não estão aqui, né? Uhum. Bom se estivessem, né? Seria ótimo, mas não estão. Então eu posso responder por mim. Posso responder agora? Pode. Bom, teve até um programa que uma jovem mandou um vídeo falando que os pais não concordavam e tal. Eu acho que cada caso é um caso, né? A gente não pode falar uma coisa generalizando a situação, porque cada história é uma história, a gente não sabe o porquê dos pais não aceitam. Mas o que eu posso falar é o seguinte: quando você quer ter um relacionamento e os seus pais não aceitam, você tem que saber o porquê que eles não aceitam.
Se o motivo pelo qual eles não aceitam é o motivo, por exemplo, do seu Valdemir, eu vou concordar com seus pais, porque eu já sei a história deles, a gente conversou antes do programa. Eu vou conversar com seus pais e vou concordar totalmente com eles. Agora, se for um caso que não tem uma explicação plausível, vamos dizer assim, então a minha orientação é que o jovem, ele tenha sabedoria, certo? Se ele quer realmente iniciar um namoro, mesmo os pais não concordando, ele tem que estar muito certo do que ele quer, certo? Você tem que ter certeza que é isso mesmo que você quer e saber que essa tua decisão trará consequências. E você tem que estar certo e pronto para essas consequências. Não adianta você começar um relacionamento e talvez a sua família não querer esse relacionamento e você colocar toda a culpa no seu parceiro. O seu parceiro não tem culpa disso. Você que decidiu começar esse relacionamento, né? Você que decidiu arcar com as consequências disso. O problema de você começar um relacionamento contra a vontade dos seus pais, um dos problemas é que você não tem o apoio deles, né? Então, você acaba se isolando da sua família. Que é um problema por quê? Porque você acaba ficando vulnerável naquele relacionamento. Você só tem o namorado, né, ou a namorada, e a família dela, se essa família está envolvida também no relacionamento. Exatamente, Cris. E assim, é muito importante você, mesmo a tua família não concordando com o seu relacionamento, você não deixar de ter uma família, né? Porque o que acontece? Muitos jovens, quando os pais não aceitam, que é o caso que a gente vai ouvir aqui hoje, o jovem decide sair de casa, não liga mais para os pais, se revolta, se rebela e tal. Isso não é uma coisa muito plausível. Mesmo que os teus pais se afastem de você, não é o certo você se afastar deles também. Né? Você tem que fazer a sua parte nisso. E é muito importante você... E é importante falar isso aí que você falou, mas é para o bem dele. Não é para os pais, porque o pai e a mãe, tudo bem, né, vai sofrer se o filho largar, sair de casa por outros, tá? Mas o pior, quem vai sofrer mais nessa situação toda é o filho, a filha. Porque você se coloca numa situação vulnerável. Você deixa todo mundo que você conhece, que te ama, você larga todo mundo para uma aventura que você acha que vai dar certo. Você uma pessoa acha. Que normalmente conhece somente há 6 meses, 1 ano ou menos, e não, com certeza, no primeiro problema que houver, que acontecerá, com certeza, ela, como você falou, vai estar vulnerável sem o apoio da própria família. Então, isso é muito arriscado. A primeira dica é para o jovem que está nessa situação, se a preocupação dos pais é infundada, como você falou, às vezes é uma questão de racismo, por exemplo. Eu não gosto, ele é muito escuro, eu quero que você case um branco, né? Ou vice-versa e tal. Uma questão, assim, infundada. Então, o jovem tem que aprender, não se rebelar contra isso, mas aprender a persuadir, aprender a negociar, influenciar, convencer do contrário. Vai ser um longo processo, mas não é você indo contra e se rebelando que você vai conquistar alguma coisa. E assim, Renato, uma coisa que eu particularmente aprendi, que eu posso passar uma dica em relação a isso, é que mesmo se o seu pai ou a sua mãe, enfim, eles, ou a sua família no geral, né, não concordem com essa opinião sua, e eles prefiram se afastar de você por isso, você não deve fazer o mesmo. Você deve continuar tendo uma relação com a sua família. Eles não vão deixar de ser sua família por isso. Você pode um dia casar com essa pessoa, você vai continuar tendo uma família, né? Seus parentes, enfim. Então, uma dica que eu dou é, faça a sua parte. Mesmo que a outra parte não seja feita por você, mas você deve fazer a sua. E uma coisa que a Cris falou, que eu achei muito legal, é você tentar se aproximar de alguma forma da família do seu companheiro, ou do seu companheiro, se for o homem. Eu fiz isso, né? Eu fiz isso e eu acabei descobrindo uma outra família, né? Então é muito importante, se esse jovem passa por essa situação, ele tentar tirar coisas boas dessa situação, mesmo que talvez ele não veja. Né? Nós vamos dar mais dicas sobre este tema, mas agora vamos falar com a Stephanie, que veio ontem na nossa palestra na Terapia do Amor. Ela vai contar pra gente qual foi a sua experiência. Olá, Stephanie. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo.
Você Então. fala de onde? Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. Você vem aqui no Templo de Salomão, não vem? Sim. Ok. Um rosto familiar. Como é que foi ontem a palestra que você esteve? Então, ontem, como todas as últimas que eu tenho ido, eu comecei no final do ano passado e tenho vindo desde então todas as quintas-feiras. Tem sido como se fosse uma terapia para mim. Eu estou casada há 10 anos e eu tive muitos problemas todos esses anos e eu sempre me fazia muito de vítima, sempre sofria muito com as coisas que aconteciam e desde que eu comecei aí, eu comecei a mudar o foco. Eu comecei a focar mais no que eu podia fazer, no que eu podia mudar, então tem me ajudado muito. E você, então, como que você tem visto mudanças em você, no seu relacionamento, como resultado do que você tem aprendido? Então, a partir do momento que a gente aprende a focar em nós mesmos, fica mais fácil, porque eu não dou mais tanto valor para as coisas erradas que ele faz. Eu aprendo dia após dia começar a focar mais no que eu posso fazer de melhor. E então as falhas, os erros dele não tem mais tanto pesar assim na minha vida. Não é qualquer coisinha que eu já penso em separar, que eu faço um escândalo. Eu aprendi a relevar muitas coisas e aprendi a me posicionar. Eu tô com meu marido até o fim, eu vou lutar pelo meu marido até o fim, eu vou vencer, independente do que aconteça. Tem me fortalecido muito, assim, me ajudado a ser uma mulher mais decidida e a trabalhar mais dentro de mim. Acaba sendo uma jornada mais gostosa, assim, do casamento. Quer dizer, está fazendo uma diferença em você e como você lida com as situações do casamento. Exatamente. Agora, Stephanie, você tem vindo desde o final do ano passado, né? Você acha que essas mudanças que têm acontecido com você, elas aconteceriam em uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes vindo na terapia do amor? Não, de forma alguma. Porque cada aula, cada terapia, cada quinta-feira é um aprendizado novo. E cada semana é um aprendizado novo. E então eu acredito que é como se fosse uma terapia mesmo que as pessoas fazem com psicólogo, é a terapia do amor, porque você vai se tratando. De pouquinho em pouquinho você vai aprendendo mais sobre você mesmo, melhorando no casamento, no dia a dia. E é um processo. Porque essa mudança interior é um processo que não acontece como, por exemplo, colocar uma roupa, né? Uhum. Ou você quer mudar de look, eu vou mudar de visual, você vai no cabeleireiro, você muda a cor do cabelo, você corta. Uhum. Não é assim. O interior já é bem mais complicado. Você precisa entender muitas coisas para poder começar a fazer algumas coisas diferentes, né? Exato. É um processo que você tem que dar continuidade. Uma palestra constrói sobre a anterior. Sim. Então, as pessoas, como você tem visto, esse praticamente quase 1 ano que você está vindo, você tem visto esse progresso, mas é por causa da continuidade, do investimento que você está fazendo. Obrigado, Stephanie, pela sua participação. Quer acrescentar alguma coisa a mais? Eu só queria que as pessoas que estão passando por problemas, que comecem aí, porque transforma o casamento muito. Ok, muito obrigado. Obrigada. Nós nos vemos na próxima quinta. Obrigado pela participação. Então, você que está assistindo em casa, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos a palestra da Terapia do Amor. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o que vai acontecer na próxima quinta-feira, porque nós vamos fazer um trabalho da cura dos traumas, a cura das feridas que impedem as pessoas, bloqueiam as pessoas de serem felizes no amor. E se você tem uma questão, uma pergunta sobre juventude, relacionamento na juventude, você é jovem, você está namorando, seus pais não aceitam o seu namoro. Você está sofrendo porque o seu namorado, a sua namorada te deixou ou te traiu e a sua vida está sendo afetada, seja em casa, seja nos estudos, seja até a sua própria saúde, você está sofrendo por causa do rompimento do seu relacionamento. Ligue para a gente, converse com a gente, deixe a sua pergunta, nós vamos respondê-la aqui no programa. E se você é pai ou mãe de um adolescente assim, que está tendo problemas, você não concorda com o relacionamento do seu filho, da sua filha, ligue para a gente, diga o que está acontecendo, nós vamos dar uma dica para você aqui. O telefone está aí no seu vídeo agora. Nós vamos então agora falar com o Sr. Valdemir e com a Catiane, que
estão aqui com a gente, é pai e filha, e o seu Valdemir estava tendo esse problema com a Catiane na adolescência dela, é isso, seu Valdemir? É, seu Renato. A gente estava tendo esse problema e grande, né? Porque ela tinha apenas 15 anos. Era muito, muito jovem, entendeu? E tinha um rapaz que sempre... A gente via ela conversando junto, mas nunca percebi de namoro, né? Mas sempre que eu percebia ela conversando, a gente conversava lá, não vai dar certo. Você não, pai, não estou fazendo nada disso não, é só um amigo meu que a gente conversa muito, mas a gente já vai ter... Mas para mim ela era uma palavra certa, era santinha, né? Porque eu tinha muita confiança nela, ela era uma pessoa que a turma dizia que eu protegia muito ela, e a turma falava, eu dizia não, Catiane não, menos Catiane, tenho certeza que isso ela não vai fazer com o pai dela, porque a gente é o último a saber, quando acontecem essas coisas, a gente é o último a saber. E normalmente quando a filha fala assim, não pai, não tem nada a ver não, você está imaginando coisas, é porque a coisa já está bem avançada, né, Catiane? Exatamente, estava bem avançado já. Isso aí que ele está falando, eu tinha 13 anos. Eu já estava com um relacionamento com esse rapaz que ele falou. A gente, na porta da minha casa, a gente era amigos, mas quando saía dali, já não era mais amigos, entendeu? Aí, agora a gente brinca, eu falo, pai, tem um amigo para te apresentar. Ele, não, amigo não. Aí ele fala, amigo, sei, seu amigo foi assim que você acarretou tendo uma filha com um amigo, né? E aí eu, com 13 anos, eu queria ter um relacionamento e eles não aceitavam pela minha idade, por ser uma criança. 13 anos eu sou uma criança, hoje eu vejo isso, né? E aí foi passando, eu comecei a ter esse relacionamento escondido. Meu pai, como ele mesmo disse, ele não acreditava. As pessoas falavam para ele, a minha mãe falava para ele, ela tá assim, tendo um relacionamento com esse rapaz. Meu pai falava, não, ela não. Ele me perguntava, eu fazia aquela carinha, não, eu não, pai. Com que idade o rapaz tinha? Ele tinha 16 anos. Ele também era um garoto, né? E aí, nesse relacionamento, eu fiz 13, 14 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu acabei engravidando do meu amigo. Aí não deu mais para esconder? Não, aí não teve como. Né? No primeiro mês já veio como uma bomba. Porque ele estava trabalhando, ele recebeu essa notícia no trabalho, que a filha dele, como ele mesmo disse, a Santa, estava grávida com 15 anos. Como foi essa notícia, o recebimento dela, seu Valdemir? Vamos dizer assim, foi péssima. Por que péssima? Porque eu tinha uma afinidade com ela muito grande. Eu queria que ela fosse uma coisa, tá? Do gosto dela mesmo, né? Que eu forçava ela ia ser uma modelo. Eu estava gastando, investindo o que não tinha, trabalhando dia e noite, entendeu? Indo com ela, eu que ia com ela, não mandava ninguém ir. Eu ia com ela, ficava lá, ela ia fazendo os cursos dela, eu sentado lá cochilando, que tinha trabalhado à noite. E de repente eu recebo uma notícia, tua filha está grávida. Eu disse, tá brincando? Vocês estão brincando comigo? Não, tá grávida sim. E aí eu digo, falei com o patrão lá, ele me liberou, fui para casa já com vontade de bater mesmo, de fazer o que tinha que ser feito. Mas no caminho a gente foi começando a pensar que aconteceu. Duro, difícil. Cheguei em casa todo mundo chorando, que a minha filha, como eu disse, né, preferida, estava grávida, tá? De um rapaz de 16 anos, sei lá, que não tinha nada, não tinha trabalho, por mais conselho que a gente deu, mais que a gente tinha conversado. Então, foi aquela dor de pai mesmo, inocente. Eu fui inocente, né, nesse sentido aí, entendeu? Porque por mais conselho que a gente deu, a mãe dela falava, dizia que era mentira. Pensei que ela ia ali dizer, não, então eu vou parar por aqui, né? Vou começar a arrumar pai, que meu pai dá tudo para mim, faz tudo que tem que ser feito, mas ela não fez. Então, ele queria falar comigo, eu digo, eu não quero papo com ele. Ainda estava muito abalado, né, aquela situação. Meu filho chorando, a minha esposa lá chorando, todo mundo, que era muito jovem, né? Uma criança de 15 anos, grávida, entendeu? Então, aí a mãe, por muito apelar, a mãe dele veio falar comigo e são pessoas boas, né? E falou comigo, eu deixei ele falar comigo, ele falou comigo, eu digo, ó, a partir do tempo que você me desconsiderou, você fez, mesmo sabendo que é criança, mas a partir do tempo que o senhor me desconsiderou e fez o que fez, então, para conversar. Entendeu? Você não queria nem papo? Não queria nem mais papo. O senhor estava totalmente decepcionado. Estava decepcionado, muito decepção. E é compreensível, né? Isso é compreensível. É uma coisa que tem que ser... Às vezes a filha quer logo que o pai, a mãe aceite. Não, você tem que aceitar. Não é fácil, porque o senhor investiu na sua filha. O senhor acompanhava, queria investir na carreira dela, queria que ela fosse modelo e tal. Conversou sobre a questão de namorado, conversou com certeza, avisou do que poderia acontecer. E depois tudo que o senhor preparou aconteceu o contrário.
né? O que não dá para entender, Renato, é que a gente está ali em cima. A gente está dia a dia de olho, junto, conversando. Onde tá ali, vamos ver onde é que ela está. Eu vou na casa de uma amiga. Quem é a amiga? Onde é essa amiga? Vou levar você lá. Levava na casa da amiga, mas na casa da amiga e ia para outro lugar que a gente não sabia, entendeu? Então, e chega uma notícia forte dessa, é muito difícil. Daqui a pouquinho, Catiane, eu queria que você explicasse pra gente o que passava na sua cabeça naquela altura. Por que, apesar de todos aqueles cuidados e investimentos dos seus pais, você decidiu ir por outro caminho? Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. Vamos assistir agora a matéria da nossa reunião, que acontece a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos, às 18 horas, onde nós ensinamos pais e filhos a melhorar essa convivência. Vamos assistir. Que tal mudar o seu relacionamento familiar? Deixar as brigas e desavenças de lado e dar lugar ao diálogo e à felicidade dentro do lar. Essas pessoas tomaram essa atitude e descobriram o quanto a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é fundamental. Diante dela, nós podemos conviver melhor. A mãe acaba escutando algumas coisas que ela precisa para estar levando para dentro do lar, para a gente estar podendo melhorar mesmo a convivência de pais e filhos, que hoje está bem difícil. O mundo não traz nada disso. É somente nessas instruções, essas palestras, que a gente aprende mesmo a ter um excelente convívio dentro de casa. Isso é para a vida toda. Eu vejo que muitas colocam todos os problemas dos seus filhos no ombro. E fica levando a vida com os problemas dos filhos, como se ela tivesse causado aquele problema, como se ela tivesse errado como ele. Por exemplo, às vezes seu filho já é um jovem adulto, já é adulto até. E você continua carregando os problemas como se ele fosse uma criança. E você carregando os problemas dele não vai resolver o problema dele. O problema dele só vai ser resolvido quando ele decidir parar de errar. Quando é que ele vai parar de errar? Quando ele começar a sofrer por isso, pelos erros dele. E às vezes ele vai ter que sofrer mesmo. Cleidiane trouxe os filhos para a palestra da Cris e do Renato, já que pretende melhorar a relação com eles. E os jovens já entenderam a importância das dicas das palestras. Mãe e filho, às vezes é difícil de estar entendendo a convivência, mas a gente acredita que aprendizado sempre é bom. Essa palestra é importante para a nossa família, para a gente ter mais diálogo dentro de casa, um entender melhor o outro e poder conviver num ar harmonioso. Minha expectativa é vir para essa palestra para aprender a conviver melhor com os meus filhos, instruindo no melhor caminho. Betina tinha muitos problemas dentro de casa. Antes de participar da palestra, a minha família era destruída, meu pai era alcoólatra, fumante, eles brigavam muito, então minha mãe começou a buscar. Os conflitos eram constantes. Eu lembro do meu pai chegar bêbado em casa e eles bater a porta, xingar, e eu e meu irmão dentro de casa. Até que na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, as coisas mudaram. A gente já sente uma diferença, toda a nossa vida tem diálogo em casa, vida financeira, a gente não passa por dificuldades, a gente tem uma direção. O seu filho tem que aprender a conectar, o quanto antes na vida dele, comportamentos com consequências. O grande problema de muitos jovens hoje é que, se eles fazem uma determinada coisa, eles não sofrem consequência. Gabriel e a família também estavam perdidos. Antes de chegar aqui, a minha família estava bem bagunçada, porque meu pai tinha acabado de falecer e minha mãe ficou viúva com 4 filhos e precisava de uma direção, precisava aí de um norte para seguir, para criar nós 4. E foi na palestra Transformação Total de Pais e Filhos que a transformação aconteceu. Estamos aqui felizes, cada dia que a gente vem para cá recebe uma direção nova, sai daqui renovado, sai daqui avivado, feliz e com a família cada dia mais unida. Todos saem daqui satisfeitos com os resultados. A vida da minha família era assim, a gente tinha
discussões, né? Nós tínhamos muitos desentendimentos e tal. Era até difícil, por ela ser uma adolescente, a gente saber lidar com a situação. E na palestra a gente aprendeu muito a respeito disso, né? A respeito de como lidar, tanto mãe e filha, como ela comigo. É muito importante. Hoje tem paz em casa, é união, é totalmente diferente. Através da palestra, a nossa relação é muito boa. Nós somos mais do que mãe e filha, nós somos amigas. Palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. A entrada é gratuita. Esta palestra da Transformação Total de Pais e Filhos é para você, pai e mãe, que às vezes fica com vontade de fazer isso aqui, ó. Arrancar os cabelos quando você não sabe mais como lidar com seus filhos. Você enfrenta uma decepção, você às vezes fica pensando, o que eu fiz para merecer isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei como pai? Onde foi que eu errei como mãe? Para o meu filho e minha filha se tornar assim. Pois é, você que está se sentindo assim, você quer dicas, você quer aprender maneiras novas de lidar com velhos problemas na sua casa, então venha participar neste domingo às 18 horas. A palestra começa às 18 horas em ponto, neste local, na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. Todos os pais são bem-vindos, também os seus filhos. Você pode vir sozinho, acompanhado, a palestra é gratuita e aberta ao público. E você jovem também, que às vezes é o oposto, né? É o inverso da moeda. Você é um filho, uma filha que você até tem vergonha dos seus pais. Você não consegue viver em paz dentro da sua própria casa porque o seu pai, a sua mãe, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que grita, que quebra as coisas, que bate, que é viciado, que os dois brigam e você vive um inferno dentro da sua casa. Você não tem vontade nem prazer de ficar em casa, você jovem. E você se pergunta assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você só pensa em sair de casa. Mas você não pode sair de casa, você não tem ainda condições. Então, você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação? Sim, você pode. Como filho, como filha, você pode. Você aprende isso nas palestras. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho histórias de pessoas que conseguiram exatamente isso. Então, nós convidamos você para estar com a gente nesse domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Nós estamos falando com o senhor Valdemir e a Catiane sobre o problema que na adolescência ela deu de se envolver com uma pessoa, acabar engravidando aos 15 anos, contrário a tudo que o senhor Valdemir esperava e preparou, né, senhor Valdemir? É verdade. Decepção total. Decepção total, todo sentido. Tudo que a gente planejou foi um baque, algo abaixo. Foi o contrário. Catiane, por que você vivia essa vida dupla? Você era a santinha para o seu pai e lá fora era outra coisa? Eu queria ser gente grande, né? Eu queria ser como as meninas eram na escola. Elas tinham popularidade por ter um namorado, por ser experiente naquele assunto, naquela rodinha de amizade. E eu não queria estar por fora disso. Eu não imaginava que eu iria engravidar, porque eu achava que isso acontecia com o vizinho, que isso nunca ia acontecer comigo. Imagina, eu engravidar, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu iria engravidar. E então, eu achava o máximo, porque ele era do mesmo ciclo de amizades, a gente tinha as mesmas ideias, a gente tinha os mesmos pensamentos. Então eu falava, nossa, agora eu tenho popularidade, eu tenho amigos, e tenho tudo isso a meu favor por ter um namorado, por ser popular igual a ele é. Entendeu? Uhum. E em questão do meu pai, dentro de casa, eu queria mostrar pro meu pai que eu era aquela filha que ele queria que eu fosse. Na realidade, eu não era. Entendeu? Porque lá fora, ele não estava comigo para ver como eu era. Quando ele ia na reunião da escola, eu fugia, eu sumia, para que ninguém me visse perto do meu pai e viesse falar, e aí, Catiane? Nossa, morria de medo de alguém aparecer e falar assim, cadê seu namorado? Eu falava, que namorado? Né? Então, era assim que passava pela minha cabeça. E o que você fazia para buscar essa popularidade? Que tipo de atividade, de comportamentos você tinha para ter essa atenção que você queria?
eu comecei a ir para festas rave, escondido do meu pai. As festas duravam 3 dias. Quando dava o horário de eu estar na minha casa, eu corria, mas o dia inteiro eu sumia. Às vezes, onde você tava? Ah, tava na casa ali. Aonde? Ali na casa da minha amiga ali eu tava. E ele ia perguntar, mas que amiga? Aí eu dava um jeito de inventar uma história e ficar por isso mesmo. E no dia seguinte voltava de novo. Eu buscava popularidade, indo pras raves, fazendo o que todo mundo fazia, porque esse rapaz que eu tive relacionamento, ele era DJ, então ele tocava nas festas. Imagina eu, Catiane, namorando um DJ. Nossa, estourei. Sou o máximo. Todo mundo chegava perto de mim, ai, pede pra ele tocar aquela música. Aí eu ia lá, toca aquela música. Aí ele ia tocar, todo mundo brigava. Eu era rodeada de pessoas pela popularidade dele, não pela minha popularidade. Quando você descobriu que estava grávida, qual foi a sua reação? Nossa. Pra mim, eu tava doente. Tava com alguma doença. Tudo bem, eu sabia que poderia ser gravidez, mas até se confirmar, pra mim era tudo... Tô doente, vou no médico, vou tomar um remédio, vai passar e tudo vai ser normal. Mas quando eu cheguei no médico, a realidade foi outra, porque eu fui com uma tia minha, que a minha mãe trabalhava, e essa minha tia, ela me levou no médico. E a gente chegou lá, e essa minha tia, ela falou assim, Catiane, você tá grávida? Eu falava, não tô grávida. Então, ela me levou a um ginecologista, entendeu? Ela não foi nem ao pediatra, foi a um ginecologista. Exatamente. E chegando lá, ele falou, olha, eu não posso fazer nada por ela ser nova, por ela ter apenas 15 anos, você vai levar ela num posto de saúde e lá ela vai fazer todos os testes que for preciso para poder saber se é gravidez. Se não for, você vai no pediatra com ela. Uhum. E aí eu cheguei lá, a gente fez um teste de gravidez e na hora, aquele negócio ficou vermelho, quase explodiu. Eu fiquei assim, tio, que eu sabia que quando ficava vermelho era porque estava grávida. E eu falei, tia, não é possível. E o médico ainda achou que ela fosse a minha mãe. Ela falou, parabéns, vó. Aí eu olhei pra cara dela assim, ainda fiquei... Custou, parecia que tudo tinha sumido na minha volta. Eu falei, e agora? Meu pai vai descobrir tudo. Ele vai saber de tudo. Eu falei assim, agora... Eu fiquei pensando, na hora passava várias coisas, parecia que não tinha ninguém naquele lugar, que eu tava sozinha, que não tinha chão, que não tinha nada. O médico ainda falou, senta, pode sentar, você tá passando mal, senta. E eu não conseguia nem ouvir a voz dele, entendeu? Pra mim o mundo caiu. Eu falei, meu Deus, eu tenho 15 anos e tô grávida. Eu tinha acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio. Nem tinha terminado a estudar, não trabalhava, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Quer dizer, ali você, então, começou a ter, bem prematuramente, o que você estava buscando, mas não imaginava, que era ser adulta. Exatamente. Você ia ter de ser adulta, mas não estava preparada. Você ia ser mãe, mas você não sabia nem ser filha ainda. Eu não tinha nenhum corpo formado com 15 anos. Eu estava começando a me formar com 15 anos. Tanto que quando a gente... foi nos médicos, mas falou assim, ela não vai conseguir segurar essa criança, porque ela é uma criança. Ela não tem os órgãos desenvolvidos para gerar uma criança. Né? E aquilo foi bombando na minha cabeça, entendeu? De início, meu pai não aceitou o pai da minha filha. Ele falou assim, e meu pai falava assim, ele não vai entrar aqui. Eu vou sustentar a sua filha, ela vai ser minha filha. Tanto que eles falavam, quando ela nascer, eu vou registrar como minha filha e você vai seguir a sua vida normal. Falei, não tem como, eu vou gerar 9 meses uma criança, ela vai nascer e eu vou ser irmã dela? Não tem como. E aí eu comecei a brigar, além de tudo que eu fiz com o meu pai, da decepção, comecei a brigar porque eu queria casar. Eu tinha 15 anos, ele com 16, 17 anos, eu queria casar. Para morar com a mãe dele, para ser sustentada pela mãe dele, eu e ele. E aí começou outra briga. E foi isso que aconteceu, senhor Valdomiro? O senhor aceitou isso? Imagine, eu tenho uma filha, lutar por ela, dar tudo de bom e do melhor, e depois vai ser sustentada pela mãe de um cidadão que a gente nem sabe se realmente ele ia assumir a criança, porque ele não tinha condições. Tá? Falaram em casamento, eu digo, não, casamento não. Eu vou assumir a criança, eu vou registrar, entendeu? Mesmo no partido ali no meio mesmo, mas eu vou assumir, já aprontou, já está feito. Agora é criar e ver o amanhã. É porque às vezes a pessoa nessa situação, ela pensa assim, não, agora tem que casar. E como o senhor falou, mas não tinha condição nenhuma, nem de ser mãe, muito menos ser esposa. A pessoa quer consertar um erro cometendo um outro maior ainda. E nem sempre a gravidez é sinal de que agora tem que casar. Não? Você fez o filho, agora vai casar.
Isso é uma maneira antiga de se pensar. Às vezes às vezes não. Depende da circunstância. O senhor logo viu que não era aquilo que seria o melhor para sua filha, para ninguém envolvido. Não era, e vinha aquele medo, aquela dúvida. Vai vir um, aí vai vir dois, vai vir três. Que cabeça ela tinha? Não tinha nenhuma cabeça. Tá? Para ela, para segurar como ela diz, entre aspas, tá? Amava ele, que criança, mas ela tinha uma paixão ali que nem sabia o que era amor ainda. Entendeu? Ele vai ter um, vai ter dois, e como é que vai ficar minha filha? Filha que a gente tanto zelou, que tanto fez. Ele disse, não vai casar não. Ele vieram lá, foram na minha casa, conversaram comigo, não. Ele não vai casar. Então o que ficou decidido no final? Ela ficou decidido que ele ficou na casa dele, ela na minha casa, eu assumi toda a despesa, falando bem que a mãe dele sempre fez tudo, entendeu? Sempre deu a despesa, mas a maior parte quem segurava era eu. Quem pra cuidar, quem levava o médico, quem fazia isso. Tá? Sempre foi eu e minha esposa que a gente fez isso, entendeu? E a Catiane continuou em casa. Estudando, entre aspas. Né? Estou estudando, passeando. Não levou jeito? Não levou jeito. Ainda não. Esse ainda não foi o fim. Porque ela achava que depois que passou tudo isso, já tinha se recuperado, já podia fazer o que queria de novo, entendeu? Então, é outra história que ela vai contar. A novela continuava. Para encurtar o capítulo aí. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com ele pouco tempo, a minha filha fez 1 ano, a gente já logo não deu certo, a gente parecia cão e gato, não aguentava um olhar pro outro, que já falava, o que é que você tá me olhando? Já era uma briga feia. E aí eu resolvi que não ia ficar com ele. Aí eu comecei a falar, nossa, não deu certo. E fui. Depois de 6 meses, eu entrei em outro relacionamento, né? E esse relacionamento, eu falei, agora eu arrumei o homem certo. O cara, eu tava com 17 anos, ele com 20, 25, e ele morava sozinho, ele trabalhava, ele tinha toda a responsabilidade, ele era estruturado. Então eu falei, agora eu arrumei um homem para casar. A gente reformou o apartamento, mobiliamos, eu deixei de colocar as coisas dentro de casa, que eu já trabalhava, de ajudar meus pais, para começar a fazer tudo isso. Só que a gente ficou 4 anos juntos nesse outro relacionamento. E a gente teve uma briga, e eu falei assim, quer saber? Vou sair. Eu saí de um relacionamento, entrei em outro, não curti nada, agora eu vou curtir. Mesmo estando com ele, saí, fui pra balada, me diverti. No dia seguinte, tinham enviado uma foto minha na balada para ele, e um post no Facebook, a gente tava até conversando, ela falou assim, nossa, imagina, minha foto lá, eu falei, uma homenagem, pedindo desculpas, né, a gente tava até conversando, e não, ele tava me detonando, acabando comigo, me chamou de nome, dá até vergonha de falar do que eu fui chamada naquela foto. Aí eu pensei comigo, eu falei, poxa, pai da minha filha, fiz de tudo, não deu certo. Esse eu fiz de tudo, não deu certo. O próximo que vim, esse... E um detalhe que a Catiane me contou fora do ar, quando a gente estava conversando, foi que esse rapaz, né, não aceitava sua filha. Não. Ele tinha preconceito por ela ser morena, né? E então ele tinha preconceito. Ele não gostava de... Ele queria dizer, ele mais escurinha do que ele pra lá já não era bom. E eu fiquei nesse relacionamento sabendo que ele não gostava da minha filha, já várias vezes para agradar ele, porque eu falei, meu Deus, eu não posso perder esse homem. Ele é o homem que vai me sustentar, que vai me dar força. Depois a minha filha mora com meus pais, eu moro com ele, eu vou vendo minha filha e assim vai, entendeu? Eu já viajei várias vezes, deixei a minha filha doente, com febre, com os meus pais para agradar ele. E não deu certo. Eu falei, então agora vou fazer diferente. Tudo que fizeram comigo eu vou fazer com o próximo. E eis que veio o próximo. E quando ele veio, ele tinha um carrão, um motão, tinha dinheiro. Eu falei, esse tá perdido, ele não sabe o que espera ele agora. Comecei a entrar no relacionamento, fazia ele gastar comigo e com a amiga que eu levava pra balada. Ele tinha que bancar eu e a minha amiga. E assim foi, ele ficou jogado aos meus pés. Eu tive um homem aos meus pés quando comecei a pisar. E aquilo pregnou na minha cabeça. Falei, então quer dizer que o homem gosta de ser pisado. O homem tem que ser pisado. Então é isso que eu vou fazer. Vou pisar até ele sentir o que eu senti. E ele foi aguentando. Eu saía pras baladas escondido, parecia que ele sentia meu cheiro. Eu saía da balada, o carro dele estava estacionado na porta da balada, me esperando para me levar embora. E eu já batia nele, ele tem cicatriz no rosto de agressões minhas.
E a gente tá junto até hoje, mas... mas mudou. Estamos juntos até hoje. Mas mudou? Mudou. Você mudou? Mudei. Você não tá hoje fazendo ele sofrer mais, não? Não, ao contrário. Agora eu vou ter que ajudar ele a pagar tudo que eu fiz ele gastar, os cartões, pra gente poder casar agora. Aprendeu, finalmente. Hoje você tem que idade? Hoje eu tenho 24 anos. Refletindo sobre todos esses erros aí, o que você diria para uma jovem que está assistindo agora, que está enfeitiçada como você esteve na altura? Primeiro, como vocês estavam falando, quando um pai ou uma mãe não concorda com o relacionamento, ele não vai dar certo. Não vai dar. Isso aí eu posso falar por experiência própria, porque eu fui avisada desse relacionamento de 4 anos que não ia dar certo. A minha mãe olhava para ele e parecia que ela estava vendo o futuro. Eu falava para ela, mãe, você é mãe de Ná? Para poder saber o que está acontecendo. Era assim. Ele não presta, você vai sofrer. E assim, tudo que a minha mãe falava aconteceu. Não que era praga que ela estava jogando, ela falava, olha, era conselho que ela me dava e eu via aquilo como um pré-julgamento de uma coisa que ela nem sabia o que estava acontecendo. Mas era a experiência de vida que ela tinha. Exatamente. E assim, hoje eu sou mãe, hoje eu olho para minha filha e falo, não vai ali que vai acontecer isso e isso. E eu sei que se ela for, vai acontecer, porque mãe tem isso, entendeu? De saber o que é bom para um filho. Às vezes a mãe super protege, porque quando os meus pais, eles ficavam me sufocando, aí é que eu queria fazer mesmo, entendeu? Quando eles deixaram eu conhecer a realidade do que era o que eu estava vivendo, porque na minha vida, só, não que me sobrou, mas o que ficou do meu lado foram os meus pais. Quando eu engravidei, eu não tive uma amiga do meu lado. Aquelas pessoas que me bajulavam, que me idolatravam, nenhuma ficou perto de mim, só ficaram os meus pais. E é a mesma coisa, se eu me envolver num relacionamento que não vai dar certo, meu pai tá falando que não vai dar certo, quando eu quebrar a cara, quem vai me ajudar é quem falou que não ia dar certo. É. Você então teve que sofrer as consequências para aprender. Tive. E o senhor, seu Valdemir, teve que deixar, né? Como pai, você não pôde fazer muita coisa, teve que ajudar daqui e dali, mas ela teve que enfrentar as consequências dos erros dela, né? Renato, no momento que ela falou esse segundo, que também eu tinha certeza que não ia dar certo, que ele só queria levar ela para lá, tirar da família. O negócio dele era tirar de perto da família. Uhum. Só que ele não assumia, não queria fazer o que tinha que ser feito, não queria fazer as coisas certas. Aí chegou esse terceiro, eu fiz assim, agora é assim, ó, você vai andar sozinha. No dia que você quebrar a cara, que aprender, que precisar de um pai, eu vou estar aqui. Tá? A hora que você quiser. Agora, venha para mudar. Aí ela foi, como ela falou aí, né? Quebrou a cara nisso, quebrou a cara naquilo. Você deixou ela quebrar a cara? Deixei. Aí o dia que você quiser mudar, eu estou aqui. O coração doído, tá ali tremido mesmo, mas eu digo, vai. Porque, às vezes o pai tem que fazer isso. Tem que fazer isso. É que eu digo para os pais que estiverem assistindo, ó, se a filha quer ir, deixa aí, vai. Então, infelizmente, agora que a gente não consegue mais parar. Então vai. Até ela dizer assim, agora eu errei mesmo, aprendi, entendeu? Uhum. Ela volta, entendeu? Lá fora não é fácil. É porque é assim, senhor Valdemir, a gente tem falado na palestra que os jovens mais inteligentes, eles aprendem dos erros dos outros. Uhum. Os menos inteligentes, eles têm que cometer os próprios erros para aprender. Desculpa, eu não estou chamando você de burra, não. Mas estou falando que você poderia ter sido usado mais a sua inteligência. Contra um mito que os jovens acreditam piamente, né? Que eu tenho que fazer, tenho que cometer os meus erros. Eu tenho que errar para saber como é que é, né? E não é assim. É porque assim, tem pais que eles querem carregar o filho, porque quando o filho é pequeno, ele está dependente do pai. A gente tem aquela obrigação de guiar, de não bate ali vai bater a cabeça. Mas quando o filho cresce, que ele começa a ter a idade da consciência, eu acredito nisso. E o pai fica retendo ele está deixando o filho dele de viver, tá tardando o crescimento do filho. Porque, vamos supor, eu tenho 12 anos, eu tenho uma responsabilidade. Minha mãe me deu a responsabilidade de limpar a casa. E a minha mãe fala assim, não, você não vai limpar a casa, você só tem 12 anos. Quer dizer, você está atrapalhando o crescimento do seu filho. Então, eu aprendi assim, entendeu? Quando meu pai, ele falou assim, vai, anda. Uhum. Você tá dando aquele espacinho, o pai tá segurando. Quando você deixa ele andar, a criança andar, ela descobre que tudo aquilo... Às vezes, quando a criança começa a andar, já não quer mais andar, ela quer o colo da mãe porque cansa, né? Então, foi assim que aconteceu comigo. Quando ele abriu o espaço e falou, vai, eu fui. Mas logo depois eu voltei e falei, pai, por favor, me pega no colo. Você tá certo, né? O senhor tá certo. Temos uma pergunta de uma pessoa que ligou, Raquel? Sim, temos. A pergunta da Bianca de São Paulo. Ela pergunta assim, meu namorado, no momento,
se encontra desempregado e com essa situação o meu pai o critica com isso. Ambos andam se desentendendo. O que eu devo fazer? Quer responder? O senhor quer responder? Você quer responder para ela? Como que é o nome dela mesmo? Bianca. Então, o que eu tenho pra falar pra Bianca é o que eu já falei. Ele tem toda a razão. Porque assim, se você entra num relacionamento, você tá buscando um futuro. Você não tá num namoro pra ficar no namoro pro resto da sua vida. Você vai casar. E se ele não tem o trabalho, como que isso vai suceder? Entendeu? Talvez o pai dela esteja agindo da forma errada, brigando, porque briga não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Talvez um diálogo, senta 1, 2, 3, conversa os 3 ali junto e entra num acordo. Eu acredito que essa seja uma saída. Mas tem também o detalhe. Ele não tem emprego porque ele não conseguiu ou porque realmente ele não quer trabalhar. Tem que ver ambos os dois aí. Se é uma pessoa que procura, que batalha, mas não consegue, tudo bem. Agora, se é aquele que quer só ficar ali devagarzinho, sem ir para canto nenhum, é diferente. Excelente ponto, seu Valdemir. Eu vou proteger agora o namorado da Bianca. Namorado da Bianca, por favor, ligue a sua televisão agora. Porque uma coisa que a Catiane falou, que eu não concordo muito. Você falou assim, bom, se o pai não concorda com o namoro do filho, então o pai tem toda a razão. Isso depende muito, Catiane, da situação. Cada situação é uma situação, a gente tem que ouvir. Cada história é uma história. Porque ela tem uma situação. Tem uma situação. Tem que defender o lado dela. Porque a minha experiência foi essa. Não, mas aí que eu vou falar. A sua experiência, eu concordo que você deveria ouvir o teu pai. Mas deu errado. Sabe por que deu errado? Não foi nem, na minha visão, né? Não foi nem porque você tinha 15 anos, nada disso. Deu errado porque você não ouviu seu pai. Exatamente. Se você, com 15 anos, tivesse sentado, conversado com seu pai, não é, seu Valdemir? Se ela tivesse essa atenção que você tinha com seus amigos, com a sua família, eu acho que sempre você deve ouvir o seu pai, a sua família, enfim. Mas em relação ao namorado da Bianca, eu concordo com o seu Valdemir. Tem que ver o porquê que ele não está trabalhando. Ele não está trabalhando porque ele é uma pessoa folgada, que fica o dia inteiro no celular, assistindo televisão, saindo com os amigos, ou ele não está trabalhando porque ele não teve uma oportunidade, ele está procurando essa oportunidade, ele está se esforçando, ele está estudando para isso, né? Qual é o parâmetro de não estar trabalhando? Quer dizer, então, se ele é um preguiçoso, exatamente, então saia fora, ouça os seus pais. Se não, então tem que conversar com o pai e o rapaz tem que dar... E por ela mesma, né? Saia fora, obedecer seus pais por ela. Porque por ela, exatamente. Ela não vai querer ficar do lado de uma pessoa preguiçosa. Por questão dela mesma. Se for o caso de o rapaz estar buscando, mas não achou ainda, então é questão de tempo, ele deve achar. Eu quero falar com a Marlene agora, que está aqui com a gente. A Marlene já tem uma história diferente, porque a Marlene veio participar da palestra da transformação total de pais e filhos, quando nós fazemos também o tratamento da cura dos vícios. E a Marlene tinha esse problema de vícios, não é, Marlene? Durante 3 anos. Foram 3 anos de luta, assim, A partir de que idade e qual vício que você tinha? Assim, aos 20 anos, né, na escola, eu conheci, né, através de uma amiga. Aí conheci, mas aquilo para mim até então não significou nada. Continuei minha vida, continuei estudando, até que eu conheci o meu ex-namorado, né? E ali ele veio com uma promessa, olha, a gente vai casar, né? Uma promessa de vida, né? Aí eu falei, poxa, agora vai dar certo, né? Então eu apostei todas as minhas fichas possíveis. Aí veio a minha grande decepção, porque ele me traiu, a moça acabou aparecendo grávida, e aí foi a minha grande desilusão aí. Te abalou muito emocionalmente? Emocionalmente, sim. E você usou o que como escape para lidar com isso? Porque assim, eu pensava de uma forma, né? Assim, eu sempre trabalhei, então eu era de casa para o serviço para casa. Eu fazia tudo certinho. Eu falei, poxa, estou fazendo tudo certo. E ele acabou fazendo isso, né? Então, vou mudar minha conduta, né? Meu jeito de levar a vida. E aí, comecei a sair direto. Agora eu vou curtir, em outras palavras. Foi basicamente isso. E nessa curtição que vieram as drogas?
Foi. Aí vieram... Aí foi... Aí é onde eu me afundei legal, assim. Em que tipos de drogas? Era cocaína. Foi bem difícil. 3 anos você ficou viciada, dependente da cocaína? Chegou a ficar dependente? Foi assim, porque assim, eu sempre trabalhei, né? E quando eu cheguei no estágio, porque o vício, ele tem vários estágios, né? Tem um momento bom, aí tem um momento que vai se agravando, que você já não liga mais para comprar uma roupa, né? Você só trabalha para aquilo, né? Até que eu cheguei a esse ponto, né? Assim, de trabalhar para o vício, né? Cheguei a esse ponto, perdi peso. Você gastava, assim, em média, quanto por semana com a cocaína? Olha, eu me lembro que eu já gastei mais de R$1.000. Isso em uma semana? Isso, em uma semana. R$1.000 para sustentar o vício da cocaína. E você, então, 3 anos, você tentou parar em algum momento, buscou ajuda? Porque aí eu já vi que já estava se agravando, né? A situação já estava se agravando. Aí eu falei, poxa, preciso de ajuda, né? Não dá para ficar assim, né? Porque as pessoas começam a olhar para você e aí começa a perceber, né? Poxa, tem algo de errado. Porque, querendo ou não, a pessoa muda. A fisionomia muda, o corpo muda, você fica magro, você emagrece. Então, assim, eu precisei de ajuda, né? Fui buscar ajuda. E, assim, só que eu não cheguei a ir procurar NA, essas coisas, não cheguei a procurar. Eu só fiz uma coisa, que foi pesquisar. E eu sempre via os programas de vocês, né? Falando sobre vício, que vício tinha cura. E eu sempre procurando essa cura, né? Eu falei assim, não tem cura, né? Porque eles falam que Deus existe, né? Mas não tem cura, né? Porque eu sempre busquei, sempre fui atrás, tentei parar, não conseguia. Ficava 1 ou 2 meses, aí caía de novo. Eu falei, caramba, eu não podia pegar em dinheiro, né? Podia ser R$20, mas eu tinha que gastar com a droga. Quando você finalmente veio, faz quanto tempo que você começou o tratamento da cura dos vícios com a gente? O tratamento, na verdade, foi no primeiro dia. Porque eu duvidei de Deus antes, né? Eu assisti a programação, aí eu falei assim, Deus não existe, né? Até que houve um domingo que uma pessoa me trouxe aqui no templo e aí veio a transformação mesmo, né? Porque aí eu vim no tratamento no primeiro dia, aí na primeira semana, aí eu me olhei no espelho, eu já não sentia mais o cheiro, porque fica no nariz, né? E aí o primeiro pagamento, aí eu falei, a coisa está mudando, né? Aí eu já comprei roupa, já fui pagar as contas. Isso desde o primeiro dia que você veio participar do tratamento? Foi impressionante. Foi no primeiro dia. Isso faz quanto tempo agora? Fez 1 ano agora, em agosto. 1 ano. Nesse 1 ano você não usou mais cocaína? Nunca mais. E nem tem mais a fissura, o desejo? Acabou. Eu gostaria, Marlene, que você olhasse para aquela câmera ali e você falasse com essa pessoa que está agora na mesma situação que você estava 1 ano atrás. Dependente da cocaína, talvez nem acreditando que possa haver cura. O que eu tenho para dizer para essa pessoa é que vício tem cura, sim, né? E é só ela dar o primeiro passo. Deus precisa só do primeiro passo dela. É isso que eu Como tenho você pra dizer. fez, né? Então, nós deixamos para você esse convite, porque no nosso trabalho aos domingos, quando nós falamos com os pais e os filhos, nós também fazemos o tratamento da cura dos vícios. E a Marlene é um exemplo disso. Ela chegou sem crer, sem acreditar, mas através desse primeiro contato, ela teve a transformação total dela. Então, participe você também. Venha nesse domingo, às 6 horas da tarde, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia,
605 no Brás. Não importa o quanto você já perdeu para a droga, para o crack, para o vício, para o álcool, se você tem um filho, uma filha nessa situação, venha participar, que eu tenho certeza e eu garanto a você que vício sim tem cura. Esteja com a gente nesse domingo às 18 horas. Obrigado, Marlene, pela participação. Obrigado, Sr. Valdemiro. Obrigado, Catiane. Juízo, tá? Daqui pra frente. Obrigado, Raquel. Nós voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.